Devido ao estado de saúde ruim do autor, One Piece estará em pausa nessa edição. Pedimos profundas desculpas a todos os leitores que estavam ansiosos pelo capítulo. Pedimos sinceras desculpas mais uma vez, a continuação está programada para retornar na edição 46, na semana seguinte. Pedimos gentilmente o apoio de vocês para o contínuo de One Piece, e aqui os japoneses sendo educados como sempre. Eu tomei muito cuidado para trazer esse assunto aqui pro canal, porque primeiro que eu não queria ser sensacionalista, e pela pausa ser apenas de uma semana, provavelmente não é uma coisa tão grave assim. Fazendo uma pesquisa rápida, deu pra ver que o Oda já falou sobre algumas doenças que ele tem, mas essa semana especificamente não foi especificado o motivo exato da pausa, por qual das doenças foi, ou se foi, por exemplo, por algo mais simples, por exemplo, uma dor de cabeça que não fez com que ele conseguisse terminar uma página final de um capítulo, e por isso que esse capítulo foi adiado. Não dá pra saber qual a gravidade. Então eu tomei muito cuidado pra falar sobre isso aqui. E assim, numa pesquisa rápida que eu fiz aqui, ele deu uma entrevista em um canal de televisão lá no Japão, a TV Fuji, e eu vou ler exatamente aqui que tá na matéria. O mangaka trouxe novos detalhes dos problemas de saúde envolvendo seu estilo de vida. Comendo mal em decorrência do trabalho, Oda revelou que sofre de um grau moderado de diabetes e gota. Esses problemas, segundo o autor, são decorrentes das longas horas de trabalho sentado. Ele também comentou que seu médico acompanha sua pressão arterial diariamente, sempre o repreendendo pelo seu estilo de vida. E aquela coisa, galera, como a gente não tá com Oda, a gente não sabe exatamente o que se passa, é muito complicado falar sobre isso. A única coisa que a gente tem como análise é o próprio mangá de One Piece, porque se a coisa tá muito rushada, se ele tá fazendo as coisas muito às pressas, talvez, será que ele quer terminar essa obra logo porque ele não aguenta mais essa rotina? Talvez sim, mas, por exemplo, não é isso que eu vejo atualmente no mangá de One Piece. Eu acho que ele tá fazendo as coisas com bastante calma, até mesmo esse flashback dos Rocks, eu acho que ele tá fazendo com bastante paciência, ele não tá atropelando as coisas. Por exemplo, essa trama da Shaq que a gente teve agora, talvez desse pro Oda ter resumido bem mais, já que é uma subtrama, a trama principal é a trama do Rocks, mas não, ele foi cuidadoso nesse ponto. Então a impressão que eu tenho, eu como leitor, apenas como leitor, essa impressão lá de fora, é que ele aguenta ainda bastante, é que ele ainda tá muito feliz desenhando, pensando, escrevendo novas ideias e fazendo isso sem pressa. E obviamente isso é só uma impressão minha, comentem se vocês estão achando o One Piece rushado, porque se vocês estiverem achando isso, significa que ele quer acabar logo essa obra. É claro, por causa dos problemas de saúde que ele tem já faz muito tempo. Mas galera, antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Isaac, e cara, faz tempo que eu não fazia uma intro. Bom, na verdade, esse é um Supernovas Respondem, aquele quadro que vocês conhecem muito bem, onde a gente faz um post na comunidade do canal aqui no YouTube. Vocês comentam teorias, questionamentos, algumas perguntas, e eu, ou Léo Narrador, respondemos da melhor maneira possível, ou tentamos. Esse vídeo, na verdade, era sobre isso, mas eu quis começar o vídeo falando sobre o Oda, porque, né, é um assunto muito importante pra gente. E como ninguém fez nenhuma pergunta sobre o Oda, eu tive que trazer isso aqui na introdução. Mas enfim, depois da intro, a gente começa. E o João de Barro disse o seguinte: qual vocês acham que vai ser o malabarismo que o Oda vai fazer para que o Garp não saia como um marinheiro negligente que faz vista grossa para as atrocidades do governo, já que ele vai presenciar esses acontecimentos, e para mim seria muito estranho se ele não tivesse interação nenhuma com a moral em relação a esse incidente, além do diálogo que ele provavelmente terá com o Dragon. E bom, esse assunto do Garp sempre volta à tona, isso começou lá na guerra de Marineford, isso não é uma coisa de hoje. O fato dele não ter participado da guerra vendo o Ace naquela situação, e até mesmo o Luffy, causa revolta pra muita gente até hoje. Tipo, não tem motivo pra explicação, motivo pra explicar o porquê ele ficou tanto tempo ali parado. Ele teve alguma atitude depois que o Ace foi morto, depois que ele já tava contratado pelo Vasco, quando ele quis ir pra cima do Akainu. Ou seja, ele entrou em ação tarde demais. Então dá pra esperar o mesmo daqui? Dá pra esperar que o Garp vai se manter ausente das obrigações dele como marinheiro e como cidadão? Cara, eu acho que sim. Pelo menos foi isso que foi passado pra gente pelo Sengoku, quando ele falou com os marinheiros, que esse foi o evento que fez o Garp ser o herói da marinha. E o Sengoku fala com todas as palavras que o Garp protegeu os Tenryubitos nesse evento. E em outro balão, o Sengoku fala que o Garp se recusa a ser almirante justamente para não proteger os Tenryubitos. Então acaba sendo um pouco contraditório. Só que isso foi dito lá no capítulo 957 e hoje em dia, nos capítulos atuais, dá para entender bem o motivo do Garp estar ali. Ele tá ali só para lutar com o Roger. Ele não tá ali procurando justiça nem nada do tipo. Ele tava no lazer ali dele e do nada, quando ele ficou sabendo do Roger que ele ia para essa ilha, aí ele tomou alguma atitude. Então os Tenryubitos estarem naquela ilha pro
Garp é quase como se fosse a cereja do bolo indesejável, tá ali porque tá ali. Então o Garp ter que salvar os Cherubitos nesse arco especificamente vai ser muito por uma consequência externa que não tem a ver com isso. E aí já entra num outro comentário que eu queria ler pra vocês, que é o comentário do Matheus, e o Matheus pensa exatamente como eu. Vocês acham que é possível, na verdade, o Roger e o Garp terem sofrido o Dome Reverse de Imu e o Rox precisou enfrentá-los desse jeito? E se isso acontecer, realmente faria muito sentido, só que eu acho que seria o contrário. Eu acho que o Dome Reverse seria no próprio Shebek, ou talvez na mulher do Shebek, que aí talvez deixaria o Shebek enlouquecido e causaria algum tipo de batalha entre ele e o Roger. E mesmo vendo que o Shebek estando certo naquele momento, ele não estando controlado, ele estando em um modo Berserk provavelmente, aí teria que se juntar o Garp com o Roger, porque é isso que dá a entender pelo Sengoku. Ele fala o seguinte, ele fala que a fúria maligna imparável do Shebek, que atropelava tudo, foi finalmente sufocada pelo vice-almirante Garp, dando a entender que o Shebek talvez estivesse descontrolado naquele momento. E aí pode existir vários tipos de interpretações, pode ser o Dome Reverse de Imu, ou ele pode simplesmente ter ficado descontrolado com um ataque de fúria. Em um vídeo anterior eu até citei o exemplo do Anakin Skywalker quando vira o Darth Vader, lá naquela batalha contra o Obi-Wan Kenobi, onde ele inclusive quase acaba matando a Padmé sem querer. Pode acontecer algo semelhante aqui. E sobre o Oda passar pano para o Garp, eu não acho que ele passe pano pro Garp, inclusive a gente já viu até uma cena da Dan batendo no Garp, falando que ele foi omisso naquela situação. Então o personagem é o que é, e eu acho que isso não vai ser mudado em um flashback, eu acho que isso vai ser mais reforçado no flashback. E talvez seja comentado mais pra frente em um encontro entre ele e o seu filho. E o Alisson Arruda falou o seguinte, o que vocês estão achando da animação de One Piece? Eu particularmente, quando não tem luta, acho muito linda, mas a animação das lutas estou achando péssima. É muita luz, desproporcional, o Zoro respira e levanta pedra do chão, enfim. Qual a opinião de vocês? Abraços. E assim, sobre essa parte do Zoro eu concordo muito, a Toei claramente tem os seus favoritos, e se ela tem seus favoritos, ela também tem os seus odiados, e eu não quero nem falar quem é odiado pela Toei, né? Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso, eu tô prometendo já faz um tempinho, mas eu vou falar muito sobre o Sanji em um vídeo específico. Sobre as cenas de batalha, eu também acho um pouco exageradas. Eu gosto muito mais da animação antigamente, onde as coisas eram mais secas, digamos assim, onde não tinha muito flash, muita iluminação. Hoje em dia tá apelando muito pra isso, e eu não acho que isso seja necessariamente ruim para a obra em si. Pra mim não é muito legal, mas no geral eu vejo a galera mais gostando do que desgostando. E a Toei faz isso justamente pra chamar a atenção das pessoas. E se isso tá chamando atenção, se isso tá fazendo a audiência permanecer alta, que isso tá chamando mais atenção das pessoas pra ver as batalhas, porque gosta desse estilo de batalha como tá sendo feita hoje em dia, eu não vejo nenhum problema. Eu acredito que o One Piece tá se adaptando aos animes atuais. Tudo bem que o One Piece nunca foi assim, mas hoje em dia tem animes que são, e a Toei tá se adaptando a esse estilo. Então eu acabo enxergando dessa maneira. E outra coisa, é legal que cenas que não tenham tanta atenção no mangá sejam expandidas no anime. Na verdade, isso não é legal desde hoje, sempre foi algo interessante. Uma cena de um quadro ou dois no mangá que no anime vira uma cena de 3 minutos. Eu sempre achei isso muito legal. Até porque o Oda nunca foi muito de desenhar cena de ação no mangá. Eu lembro que a cena de ação de mangá mais detalhada, assim, que o Oda se esforçou mais pra fazer, foi entre o Rob Lucy e o Luffy lá em Enies Lobby. E essa cena de batalha no mangá é muito boa. Se você só viu o anime, vai ver no mangá, essa cena é muito boa. Eu vou deixar alguns trechos dessa cena como é no mangá pra vocês verem. E eu não lembro de outra batalha que o Oda tenha dado tanta atenção assim como essa. Talvez Luffy e Katakuri, talvez o Luffy e Katakuri. Porque geralmente é só uma troca de soco rápida, uma cena de clash aqui, uma cena de clash ali. Eu posso inclusive usar o último capítulo como exemplo. O Aerith foi lutar contra o Cavaleiro Sagrado, ele só deu um golpe. O Garp foi enfrentar a Big Mom e o Kaido, eles fugiram. Então o Oda não se esforça muito pra fazer cenas de ação. Inclusive foi legal ter entrado nesse tema, porque o Oda recentemente falou sobre isso, sobre como ele trata a ação dentro do mangá dele, e o que ele falou tem causado várias interpretações. Eu vou ler aqui exatamente o que ele disse. Se você começa um mangá de batalha, os leitores naturalmente esperam que seja o próximo Dragon Ball, e não tem como eu ganhar isso. Na verdade, eu testemunhei em primeira mão como mangakás novatos que tiveram serialização antes de mim eram derrotados um após o outro. Como uma abordagem focada em batalha nunca deveria dar sucesso, eu dei a ênfase à aventura em vez da batalha e construí o drama, o que de alguma forma tornou possível que o One Piece sobrevivesse tanto tempo. E cara, isso aqui é muito verdade. Eu sempre falo, eu acho que isso eu falo já faz uns 5 anos. Se você tá lendo One Piece pelas batalhas, você tá lendo muito errado. Esse não é o foco. O Oda faz questão de mostrar que esse não é o foco. A gente tem as batalhas como camada superficial porque, querendo ou não, é um mangá que exige ação. Mas é aquela coisa, é muito pouco se for comparar um mangá como, por exemplo, Naruto. As cenas de ação de Naruto são muito bem trabalhadas, são uma coisa muito legal. E o próprio Dragon Ball que o Oda menciona. Então quando você fala, o Zoro levantou uma pedra, isso causa uma cena de 3 minutos. Eu acho isso plausível, porque a missão do anime é justamente divulgar, chamar a atenção das pessoas. E por mais que eu não curta tanto essas cenas do anime exageradas, digamos assim, ela tá fazendo algo que talvez o mangá não faça. A cena que é um quadro, a cena que é um clash, a cena que é só 3 quadrinhos de batalha no anime virar uma
uma cena de 5 minutos é uma coisa que eu acho muito plausível e muito aceitável. Até porque também a Toei acaba se aproveitando disso, porque se o anime for muito rápido, vai acabar alcançando o mangá uma hora ou outra. Então se o Zoro levanta uma pedra, a Toei tem que fazer uma cena muito boa do Zoro levantando uma pedra em uma cena longa. Continuando o que o Oda falou. Dito isso, os jovens sempre amaram batalhas, não importa a época. Mesmo em One Piece, sempre que há um capítulo de batalha, as pesquisas com os leitores mostram claramente um aumento de popularidade. Então, se você me perguntar qual é o principal músico dos mangás Jump, acho que sempre foi e sempre será sobre ser inflamado por batalhas intensas. Mas ao mesmo tempo que o Oda fala isso, ele também fala que como é um tiro no pé só focar em batalhas. Eu acho que aqui ele só colocou em palavras o que a maioria já pensava sobre o mangá dele, como ele escreve, mas que muita gente ainda não tem entendido muito. E o NKZ3336 disse o seguinte, comenta sobre aquele diálogo entre Saturne e Catarina Devon. De qual linhagem ele tá falando? De família ou raça? E será que ela e o Usopp têm alguma linhagem sanguínea? O nariz pode ser uma evidência? Não, acho pouco pra ser uma evidência, porque senão o Usopp também seria da família do Shebeck, do Barba Negra, que não é o caso. Agora, sobre a fala da Catarina Devon pro Saturne. O Saturne comenta que é estranho uma pessoa do nível 6 se aliar a alguém, sendo subordinada no caso. E a Catarina Devon comenta que o Teach é especial. E o Saturne completa falando que é a sua linhagem também. Naquele capítulo específico, lá atrás, já faz um ano, eu acho, a gente fez inúmeras teorias. Por exemplo, falando que poderia ser por causa da raça do Barba Negra, que faz ele ser especial. E aí poderia ser, por exemplo, uma raça de bucaneiros. E inclusive essa raça dos bucaneiros foi referenciada no capítulo, onde mostra todos da família Dave Jones juntos, em cima do pau, dando a entender que a família do Dave não tem uma raça específica. Pode ter várias raças com o nome Dave, que foi se expandindo ao longo do tempo. E dentro dessa família Dave, pode muito bem ter um bucaneiro, um humano normal, um lunariano, entre outros. Então, hoje em dia, quando a Catarina Devon fala que ele é especial e o Saturne completa falando que é por causa da sua linhagem, a gente sabe muito bem que é porque ele é da família Dave, que ele é filho do Shebeck. Naquela época, a gente teorizou podendo ser uma raça, mas não, hoje em dia tá muito claro que é porque ele é filho do Shebeck. Só que, por um lado, a gente sabe o que o Saturne quis dizer quando ele falou que era a linhagem do Barba Negra. Hoje a gente sabe o porquê ele falou isso da linhagem. A gente não sabe exatamente o que é ser especial para Catarina Devon. Será que o Teach é especial por ele ser uma pessoa com a vontade muito forte, por ele ter um haki do rei muito avançado, por ele ter algum objetivo específico que fez com que todos amassem ele? A gente não sabe. Será que é porque ele tem um corpo diferente, como deixou meio que claro lá naquela cena entre o Zoro e o Luffy, que ele não é ele e sim eles? Não dá pra saber exatamente. Se por um lado tem o Saturne falando que é sobre a linhagem sanguínea dele, ele ser especial por causa disso, por ele ser filho do Shebeck, só que do outro lado não dá pra saber exatamente o que a Catarina Devon tá falando. Não deve ser pelo mesmo motivo que o Saturne falou. Mas galera, com isso que eu encerro esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí pra fazer com que o YouTube recomende nosso vídeo pra outras pessoas e faça com que a nossa recompensa aqui no YouTube cresça ainda mais. Tamo em busca aí dos nossos 80 mil no nosso cartaz de recompensa aqui nessa plataforma. Comentem aí o que vocês acharam das minhas respostas, se vocês responderiam alguma coisa de maneira diferente ou mudaria alguma opinião. Eu sempre tô lendo aí o comentário de vocês. Bom, fiquem bem e até a próxima. Valeu!